Alguns casos de desaparecimento são resolvidos em dias ou até horas, com a pessoa retornando em segurança. Alguns casos, porém, tornam-se extremamente complicados devido a informações que só vêm à tona mais tarde e, por isso, permanecem sem solução até hoje. Número 10. Ninguém teve qualquer contato com Tamara Dawn Hill, de 36 anos, que é natural de Ocean Shores, Washington, desde o dia 3 de março de 2026. Após a investigação, acredita-se que o namorado dela esteve envolvido no desaparecimento e foi detido. Kendrick Bruce, namorado dela, virou suspeito por ter sido a última pessoa vista com Dawn no dia do desaparecimento. Sem conseguir contato com ela, a família falou com Bruce, que informou que não estavam mais juntos. Isso pouco ajudou a aliviar as preocupações, pois Dawn costuma manter contato e eles não tiveram mais notícias dela. Eles também acreditam que Bruce está escondendo algo e têm esperança de que a verdade acabará sendo revelada. Quando nenhum sinal dela foi encontrado até o dia 1º de abril, a família entrou em contato com a polícia e registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. A investigação começou rapidamente e um dos primeiros passos foi checar a atividade do celular dela. O celular teve sua última atividade perto do Northwest Track Wildlife Park, a 24 milhas de onde ela foi vista pela última vez com Bruce. Uma análise mais aprofundada mostrou que um pagamento de 150 foi feito do Cash App da Dawn para o Cash App do Bruce no dia 28 de março, quase um mês inteiro depois que ela desapareceu. Durante a primeira busca, o carro dela foi encontrado abandonado a cerca de um quarteirão de sua casa e quando foi revistado, a polícia encontrou os cartões de débito dela dentro, junto com a foto do filho de Dawn, que havia sido rasgada. Ao revistar o veículo de Bruce com uma unidade canina, os cães sinalizaram para a porta traseira, bancos de trás e área de carga. Por isso, ele foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau, 2 vezes por furto de identidade em segundo grau e descarte ilegal de restos mortais. Ele também fez algumas pesquisas muito perturbadoras na internet, pois procurou saber como deixar alguém inconsciente, quanto tempo leva para a decomposição começar e como limpar material biológico de um carpete. Ele também fez algumas pesquisas sobre rigor mortis. O apartamento de Dawn só foi revistado em 20 de maio, mas forneceu aos investigadores ainda mais evidências contra Bruce. Eles encontraram várias áreas que continham material biológico, e uma análise mais aprofundada revelaria a quem pertencia. Por enquanto, Bruce está sendo mantido sob uma fiança de $2 milhões, enquanto aguarda a conclusão da investigação e suas próximas datas no tribunal. A família de Dawn a descreve como tendo cabelo castanho tingido de vermelho e olhos azuis, com 1,73 m de altura e pesando 68 quilos. Ela tem tatuagens nas pernas, braços, costas e peito, facilitando sua identificação. Se você tiver qualquer informação sobre o que aconteceu com Dawn ou informações que possam levar ao seu paradeiro, entre em contato com o Departamento de Polícia de Tacoma pelo número 253-287-4455. Número 9. Os dias antes do desaparecimento de Savion Anderson, de 25 anos, trazem detalhes estranhos e interessantes, alguns possivelmente com pistas sobre o ocorrido. Mas, por enquanto, os investigadores estão desesperados por mais informações sobre o caso dele, já que ele ainda não foi localizado. Em junho de 2026, Savion era membro das Forças Armadas e estava lotado em Fort Bragg, na Carolina do Norte. Ele é casado com Jasmine Mowry, que está grávida, e o bebê nasce em agosto. O casal vive em Fayetteville, mas Savion estava no alojamento desde o início de 2026, após Jasmine pedir uma ordem de proteção contra ele devido a uma altercação doméstica. Vale lembrar que o caso já foi arquivado pelo tribunal e o incidente ficou para trás. Jasmine relatou que viu Savion pela última vez em casa no dia 23 de junho, quando ele saiu com um grupo de outros soldados para voltar para a base. Mais tarde, veio à tona que ele estava hospedado no Comfort Inn em Fayetteville e que um incidente estranho havia ocorrido lá. Ele pagou para ficar na pousada até 25 de junho, mas aparentemente decidiu ficar mais uma noite.
Ao tentar pagar a estadia extra, seu cartão foi recusado e pediram que fizesse o check-out. Mas Savion se recusou e teve que ser retirado do quarto por policiais. Depois disso, foi preso. Ele foi acusado de invasão de propriedade em segundo grau e resistência à prisão, mas liberado sob custódia de um sargento do exército sem pagar os $5.000. Quando falou com a mãe ao telefone no dia 27 de junho, ele disse que ele e Jasmine iriam pedir o divórcio a pedido dela. Há testemunhas que o viram em Fort Bragg por volta das 6h do dia 29 de junho. Quando chegou a hora da formação, ele não apareceu e não entrou mais em contato com a base ou a família. Desde então, ele foi declarado ausente sem autorização e sua família teme por sua saúde mental, pois costumava manter contato, mas está há mais de um mês sem notícias. A família dele teme que algo ruim tenha ocorrido e pede que quem o viu se manifeste para ajudar na localização. Ele é descrito como tendo cabelo preto e olhos castanhos, mede cerca de 1,78 m e pesa aproximadamente 122 quilos. Ele tem uma cicatriz em um braço, uma tatuagem com o nome Jasmine na parte superior do braço esquerdo e o dente da frente lascado. Qualquer pessoa que possa fornecer informações adicionais sobre o caso de Savion deve entrar em contato com a Unidade de Investigação Criminal do Exército pelo telefone 910-391-4911. Número 8. Donnie Osborne, o marido de Sirena Anderson, de 48 anos, é considerado suspeito em seu desaparecimento, que acredita-se ter ocorrido em 12 de maio de 2026. Ela não foi vista desde então e há preocupação com seu bem-estar. A irmã de Sirena foi a última a falar com ela e disse que não tem notícias desde 12 de maio. Ela estava em casa em Forestburg, Carolina do Sul, naquele dia, mas seus movimentos depois disso permanecem desconhecidos. Na época, Sirena era designer de cozinhas na Home Depot e frequentava a Palmetto Point Church em Myrtle Beach. Lá conheceu Leila Rule, tornando-se amigas rapidamente por compartilharem interesse e experiência em design. Laila a define como calorosa, extrovertida e amigável, e disse que recebeu uma mensagem avisando que Sirena sumiu. Ela logo teve um mau pressentimento, pois sabia que Sirena nunca prejudicaria seu trabalho sem motivo. A situação ficou séria quando ela faltou ao trabalho em 14 de maio e um boletim de desaparecimento foi registrado no Departamento de Polícia do Condado de Horry 5 dias depois, após sua irmã informar sobre o sumiço de Sirena. Osborne foi apontado como a última pessoa a vê-la e afirmou que o último contato ocorreu em casa, durante uma interação desconcertante. Segundo ele, Sirena começou a arrumar seus pertences cedo naquela manhã e saiu para um destino desconhecido. Mas os investigadores afirmaram que durante as investigações encontraram provas de que isso não era verdade. Na verdade, eles determinaram que esse relato dos acontecimentos daquela manhã contradiz diretamente as evidências encontradas. Sirena acionou a polícia, que registrou o boletim de ocorrência e a acompanhou até a casa para buscar seus pertences. Ela estava em um estado de extremo pânico e só dizia que ela e Osborne tinham tido uma discussão verbal, mas acrescentou que, se dissesse mais alguma coisa, acabaria indo para Montreal 1. Mas essa declaração nunca foi explicada. Veio à tona que Osborne está detido no Departamento de Polícia de Wilmington por violar uma ordem de proteção e faltar a 2 audiências judiciais com fiança fixada em $245 mil. Durante a investigação que se seguiu, foi descoberto que Osborne dirigiu sua caminhonete Ford F-150 vermelha pelas áreas de Supply e Bolton no dia 15 de maio. Isso foi possível pelas imagens de segurança que flagraram sua caminhonete perto de Green Swamps, em Brunswick. Sabe-se que ele costuma viajar por Brunswick e New Hanover, e há relatos de que a polícia tem usado drones naquela área em busca de Sirena. Osborne foi oficialmente nomeado pessoa de interesse no caso dela e as investigações seguem. Ela é descrita com cabelo loiro, olhos castanhos, 1,60 m de altura e 75 quilos quando foi vista pela última vez.
Quem viu Sirena pode relatar a linha de denúncias do Departamento de Polícia do Condado de Horry pelo 843-915-8477. Número 7. O desaparecimento de Benjamin Brubaker, de 30 anos conhecido como Ben, começou de forma confusa, pois sua mãe e namorada deram relatos conflitantes sobre quando sumiu. A namorada diz que ele foi visto pela última vez em 6 de outubro de 2025. Já sim, a mãe falou com ele cerca de uma semana depois, em 13 de outubro. O principal é que ele está desaparecido há meses e precisa ser encontrado. Ben é formado pela Ashland High School, em Ashland, Ohio, onde ainda morava quando desapareceu. Antes de desaparecer, ele teve problemas com a lei, pois cumpriu um período na prisão após ser considerado culpado por dirigir sob influência de álcool. Mas a namorada e a família disseram que, ao desaparecer, ele já tinha colocado a vida nos eixos. Ele trabalhava de forma estável e mantinha contato frequente com a mãe. A irmã de Ben diz que ele sumiu em 13 de outubro daquele ano. A namorada dele acha que ele sumiu no dia 6, mas o site do Procurador-Geral de Ohio aponta o dia 30, o que gerou confusão. A mãe dele disse que Ben ligou em 13 de outubro, perguntando se ela podia levá-lo a Wooster, Ohio, para uma audiência. O chefe confirmou que ele já tinha pedido folga para aquele dia, mas avisou que passaria de manhã para pegar o pagamento. Mas ele não chegou ao trabalho, e a mãe disse à polícia que, após a ligação, não conseguiu mais contato com ele e não pôde levá-lo como ele pediu. Ele também não compareceu à audiência no tribunal e ninguém conseguiu entrar em contato com ele desde então. Os investigadores analisaram a atividade do celular Dell e viram que foi usado pela última vez em 7 de outubro. Presume-se que ele sumiu no dia 6, como disse sua namorada, mas nenhuma explicação foi encontrada para o desaparecimento. O chefe dele sabia que ele morava ao lado da namorada de Ben e achava que Ben também morava lá, mas esse não era o caso. Ele disse à polícia que acreditava ter visto o casal no quintal deles no dia 14 de outubro, por volta das 6h30 da manhã, mas ela nega isso. Ela disse que nunca moraram juntos e que ele sumiu uma semana antes. O que complicou ainda mais o caso é o fato de Ben ser conhecido por sumir, às vezes por meses seguidos. Sem conseguir contato, sua namorada achou que ele viajou para Nova York visitar um amigo. O amigo disse na entrevista que Ben não apareceu e que não tinha contato com ele há um tempo. Também foi revelado que Ben fez comentários estranhos antes de sumir. Ele contou a um amigo que pensava em deixar a região e talvez nunca mais voltar. Circulam rumores sobre o que ocorreu com ele, mas não serão citados aqui por não constarem nos relatórios policiais. Ele tem cabelo loiro e olhos azuis, mede entre 1,73 m e 1,80 m de altura e pesa entre 61 e 67 kg. Ele tem uma cicatriz nas costas e 2 tatuagens do Insane Clown Posse, uma no braço esquerdo, na parte superior, e outra no braço direito, na parte superior. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Ben deve ligar para o departamento do xerife do condado de Ashland no 419-289-3911. O nome dele é Ben e o número do caso é MP 14105. Número 6. Sonia Marie Rouse, de 50 anos, é formada pela Kingwood Academy, em Chicago, Illinois, e pela Illinois State University. Ela concluiu seus estudos após obter diplomas em comunicação e jornalismo. Após isso, ela teve uma filha, mas sofreu depressão pós-parto, e a menina foi morar com a mãe de Sonia. Devido a essa condição, ela passou a depender de substâncias e se viciou. Ao buscar ajuda para a depressão, foi diagnosticada com transtorno bipolar. Em março de 2016, quando Sonia desapareceu sem explicação, sua filha ainda morava com a avó. Na época, ela morava com o namorado em Greater Grand Crossing, que foi suspeito do desaparecimento dela, mas morreu antes da investigação avançar. A última vez que alguém a viu foi por volta das 23 horas do dia 5 de março.
Testemunhas a viram na altura do número 7500 da South Champlain Avenue, em Chatham, e ninguém a viu ou teve notícias dela desde então. A família de Sônia relatou à polícia que o namorado já havia sido abusivo várias vezes e insistiu que ele fosse investigado, pois acreditavam que estava envolvido em seu desaparecimento. A mãe disse que ela e Sônia combinavam de se falar por telefone algumas vezes por semana, e ao não conseguir contato, logo sentiu que algo estava errado. Ela não teve contato com familiares ou amigos, e todos estão muito preocupados que algo ruim tenha acontecido. Durante a investigação, o namorado de Sônia foi preso por outro motivo. Na cadeia, um agente penitenciário providenciou para que detetives o entrevistassem, mas a polícia de Chicago não permitiu por motivos desconhecidos. Ele foi liberado em 2018, 2 anos após o desaparecimento dela, mas voltou aos velhos hábitos e morreu devido ao vício em substâncias ilegais. Acredita-se que ele nunca foi entrevistado e a polícia não explicou o motivo. Sônia continua desaparecida e é descrita como tendo cabelo castanho e olhos castanhos, com cerca de 1,75 m de altura e pesando aproximadamente 77 quilos. Ela costumava ter cabelo curto e pode ter levado uma bolsa ao desaparecer. Qualquer pessoa que possa fornecer mais informações deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Chicago, Área 2, pelo número 312-747-5789. O número do caso de Sônia é MP 38.261. Número 5. O desaparecimento de Karen O'Donoghue, de 25 anos, nunca foi solucionado, mas muitos acreditam que ela foi vítima do assassino em série Samuel Little, que confessou matar 93 mulheres. Sabe-se que Little foi responsável por pelo menos 60 desses casos, mas Karen nunca foi encontrada. E Little não está mais vivo, e os investigadores têm tido muita dificuldade para tentar encerrar o caso dela. Em 1969, ano do seu desaparecimento, Karen tinha 25 anos e morava em Springfield, Massachusetts. Ela estava noiva, mas relatos diziam que o relacionamento não ia tão bem quanto ela esperava. A família acredita que ela saiu de Springfield em 2 de julho e foi para a cidade natal dele, não especificada, para terminar o relacionamento. Mas ela nunca chegou lá e não foi vista nas décadas seguintes. Ela acabou sendo registrada como desaparecida, mas como os investigadores não tinham ideia de onde ela havia desaparecido, isso pouco ajudou no avanço do caso. A cada ano, quando uma desconhecida era encontrada morta, a família de Karen temia que fosse Karen, mas nunca era. Quanto a Little, sua onda de crimes inimaginável começou em 1970 e ele só seria identificado e preso em 2012. A família de Karen e alguns investigadores suspeitam que Little causou seu desaparecimento, mas não conseguiram provar. Em 2018 ou 2019, Kathleen Hogue, chefe assistente da promotoria de Miami-Dade, apresentou ao tribunal um memorando afirmando que Little confessou matar Karen e outra mulher, Dorothy Gibson. Dorothy morreu em 1977 e foi encontrada do lado de fora de um hotel em Miami. Little nunca foi associado ao crime, mas confessou ao advogado ser o responsável. Embora nunca comprovado, as autoridades acreditavam que todas as suas confissões eram verdadeiras e que ele foi um dos assassinos em série mais prolíficos que o país já viu. Ele disse que conheceu Karen em 1970, fora de uma casa para pessoas com transtornos mentais. Ele deu detalhes específicos sobre ela, como ser enfermeira e ter problemas de saúde, o que deu credibilidade à confissão. Nenhum outro detalhe lhe está disponível no caso de Karen, que segue sem solução até hoje. A família a descreve com cabelo loiro avermelhado curto, olhos azuis, 1,73 m de altura e cerca de 59 kg. Ela também tem cicatriz de enxerto em um dedo e outra no abdômen. Qualquer pessoa que saiba o que pode ter acontecido com Karen deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Springfield pelo telefone 4137876 O número do caso de Karen é MP 10.038. Número 4.
Teresa Lynn Fitton tinha apenas 18 anos quando desapareceu de Fort Lauderdale, Flórida, e sua família sugeriu que ela foi vítima de crime. Como o caso dela nunca foi solucionado, isso não foi comprovado. Em 1970, Teresa era estudante da Stranahan High School e possuía um Nash Rambler verde de 1966. No tempo livre, ela trabalhava em um hotel à beira-mar e contou à família que queria ser oceanógrafa ou artista. Ela tinha um relacionamento com um homem de nome não divulgado. E no dia do seu desaparecimento, 1º de agosto daquele ano, o casal teve uma discussão acalorada. Por volta da 1 da tarde, ela saiu do apartamento dizendo que precisava de ar e se acalmar, e foi vista entrando em um carro antes de ir embora. Após sair do apartamento, ela teria dirigido até a Riverland Branch Library, onde sua carteira foi encontrada. A biblioteca era próxima de sua casa e ideal para ela se acalmar em silêncio. A carteira tinha só algumas fotos de amigos e não deu aos investigadores pistas sobre o que poderia ter acontecido com ela. A mãe de Teresa está procurando por ela há mais de meio século, mas teve muito pouca sorte. Ela e Teresa eram muito próximas, embora Teresa também tivesse vínculo com o pai, que se divorciou da mãe quando ela ainda era jovem. A família sofreu outro golpe quando o irmão dela morreu 2 anos após o sumiço de Teresa, e a mãe buscou apoio psicológico para lidar com o trauma. Ao longo dos anos, a mãe dela tentava reabrir o caso, mas diziam que a filha provavelmente fugira de casa e não queria ser achada. Mas a mãe dela discorda disso. Em maio de 2025, a Sunshine State Sonar, sediada em Tampa, anunciou que investigaria o caso de Teresa. O dono da empresa disse que, ao mergulhar em busca de desaparecidos, frequentemente achava carros antigos na água e sempre queria retornar a esses locais. Assim, quando soube que Teresa estava dirigindo um velho Rambler, ele decidiu que o caso dela precisava de mais atenção do que recebeu nas 5 décadas desde que ela desapareceu. Ele disse que já encontrou carros antigos em um corpo d'água perto do apartamento de Teresa e espera que ele e outros mergulhadores resolvam o mistério. O local fica na Davie Boulevard, em Fort Lauderdale, e as operações começariam em junho daquele ano. Sem encontrar nada, a equipe prometeu retornar para novas buscas. Vale lembrar que o namorado de Teresa não colaborou com a polícia. Alguns investigadores acham que ela foi vítima de homicídio, enquanto sua mãe sugeriu que pode ter sido sequestrada por um assassino em série. Mas o caso dela segue sem solução. Teresa tinha cabelo loiro avermelhado, olhos azuis, media 1,80 e 5 metros e desapareceu pesando cerca de 50 quilos. Ela também era conhecida como Bunny. Quem tiver informações sobre o caso deve contatar o Departamento de Polícia de Fort Lauderdale pelo telefone 9547644357. O número do caso dela é MP 6061. Número 3. Poucas pessoas sabem que o filme All Good Things, lançado em 2010 e estrelado por Kirsten Dunst e Ryan Gosling, é vagamente baseado no intrigante caso de Cat Durst, que desapareceu em 1982. O marido de Kathy, Robert, era herdeiro de uma fortuna imobiliária, mas já tinha um longo e complicado histórico com a lei antes de falecer em 2022. Em 1973, ele se casou com uma higienista dental chamada Kathleen McCormick. O casamento parecia ir bem por alguns anos, mas eles acabaram decidindo se separar. Eles não se divorciaram oficialmente, mas ele logo seguiu em frente e no mesmo ano começou a namorar Prudence Farrell, irmã de Mia Farrow. No dia 31 de janeiro de 1982, Kathleen estava em uma festa em Newtown, Connecticut, quando recebeu um telefonema de Durst, que, segundo outras pessoas no local, parecia extremamente irritado. Kathleen saiu de repente, mesmo sem querer, porque Durst insistiu que ela fosse até o chalé que eles dividiam em Manhattan. Ao deixar a festa, ela avisou ao anfitrião, Gilbert Nahami, que caso algo lhe ocorresse, a polícia deveria ser avisada. Depois que Kathleen desapareceu, Durst alegou que a deixou em uma estação de trem após eles terem discutido naquela noite.
O caso seguiu sem solução até 2000, quando os investigadores marcaram uma conversa com Susan Berman, amiga de Durst, em 24 de dezembro. Antes que pudessem falar com ela, Susan foi encontrada morta em casa, vítima de arma de fogo. Em 2015 ficou provado que Durst era o responsável e foi condenado à prisão perpétua, sem liberdade condicional. Em 2001, ele foi preso por tirar a vida de seu vizinho, Louis Black, de quem havia alugado um apartamento sob o pretexto de que sua cunhada, Muda, moraria lá. Nesse período, ele usou roupas femininas em restaurantes locais enquanto estava foragido. Depois de localizado, ele confessou o crime, mas foi absolvido ao alegar legítima defesa na morte de Black. Em 2015, Durst se registrou com um nome falso em um hotel em Cuba e acredita-se que ele estava prestes a fugir do país para evitar ser processado no caso de Susan. Mas ele foi preso pelo FBI em um hotel em Nova Orleans. Em 2021, ele foi acusado de matar Kathleen, pois investigadores acreditavam que Durst era o responsável. Mas ele faleceu em janeiro de 2022 devido a um ataque cardíaco enquanto estava na prisão. O caso de Kathleen nunca foi oficialmente resolvido, embora seja quase certo que Durst era o responsável. Sugeriu-se que amigos e familiares o ajudaram a encobrir seus crimes, mas isso nunca foi comprovado. Número 2. Desde seu desaparecimento não resolvido, que ocorreu em 1989, mais de 150 mulheres não identificadas foram consideradas possíveis correspondências para Tiffany Louise Sessions, de 20 anos. Apesar de anos de buscas, ela nunca foi encontrada. Em fevereiro daquele ano, Tiffany aguardava ansiosa um novo capítulo em sua vida. Ela decidiu se matricular na Universidade da Flórida, em Gainesville, para estudar finanças. Ela morava em um apartamento fora do campus e era vista fazendo caminhadas rápidas na região. Na tarde de 9 de fevereiro, ela avisou a colega de quarto que sairia para sua caminhada habitual às 16h30 e voltaria em breve. Ela deixou chaves, carteira e identidade e foi vista pela última vez usando um moletom branco com listras horizontais cinza e a palavra Aspen impressa na parte da frente da gola. Ela vestia calça de moletom vermelha, tênis, relógio Rolex feminino dourado e levava um Walkman preto da Sony. Quando Tiffany não voltou da caminhada até às 10 da noite, a colega de quarto ligou para a mãe dizendo que a filha sumiu. Quando a polícia chegou ao apartamento, não encontrou sinais de luta e por isso não acreditou que um crime tivesse sido cometido. Mas várias pessoas se apresentaram para relatar que alguém com a descrição dela havia sido visto conversando com um grupo de pessoas sentadas dentro de um carro na região. Não souberam dizer se ela entrou no carro, nem confirmar se era Tiffany. A polícia descartou o desaparecimento, dizendo que ela provavelmente saiu com amigos e perdeu a noção do tempo. Mas, à medida que os dias se transformaram em semanas sem nenhum sinal dela, ficou claro que algo havia acontecido com Tiffany. Mas a essa altura, qualquer evidência já devia ter sumido. Um detento fez uma confissão surpreendente. Michael Knickerbocker, preso por vários crimes hediondos, revelou a um colega de cela ser o responsável pela morte de Tiffany. Ele disse que ela poderia estar no rio Caloosahatchee. Mas as alegações foram descartadas ao descobrirem que ele morava em Gainesville na época do desaparecimento de Tiffany. Investigações adicionais fizeram as autoridades suspeitarem que o serial killer Paul Rouse era responsável pelo desaparecimento dela. Em 1989, ele trabalhava na construção civil e era empregado por uma empresa que ficava próxima à rota que Tiffany costumava fazer durante suas caminhadas. No dia em que ela sumiu, ele faltou ao turno, o que os investigadores acharam suspeito. Eles encontraram informações em uma agenda dele, descoberta só em 2013, onde fez referência enigmática a Elizabeth Foster, mulher achada morta a cerca de 1,5 km de onde Tiffany foi vista pela última vez. Eles também encontraram um texto na agenda que parecia enigmático, e acredita-se que isso se refere à data do sequestro de Tiffany, já que continha 2/9/8/9, número 2.
mas isso nunca foi comprovado e Tiffany continua desaparecida. Ela é descrita como tendo cabelos loiro-avermelhados e olhos castanhos, medindo 1,62 m de altura e pesando 57 quilos. Ela tem um dente da frente lascado, cicatriz no dedo anelar esquerdo e outra dentro da orelha direita. Qualquer pessoa que tenha informações que possam ajudar a resolver o caso de Tiffany deve entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Alachua pelo telefone 352-367-4000. O número do caso de Tiffany é MP 2413. Número 1. Sofia Coetzee, de 21 anos, nasceu em Amsterdã, na Holanda, em 1993. Quando adulta, matriculou-se na Universidade de Amsterdã, onde estudou medicina e concluiu o bacharelado em 2015. Ela pretendia continuar os estudos para obter o mestrado, mas antes disso, decidiu tirar um ano de folga. Ainda nesse ano, ela foi para Kampala, Uganda, para um estágio de enfermagem em um hospital local. Ela e 5 estudantes holandeses moravam com jovens locais e ela contava suas experiências à família semanalmente. Ela disse que estava gostando de estar lá e que o trabalho no hospital era gratificante. Após o estágio, ela viajou por Uganda com outros estudantes e contratou um guia local que também seria o motorista. Fizeram um passeio pelo Rio Nilo e depois se hospedaram no centro educacional para estudantes à noite. Mas foi aí que as coisas tomaram um rumo estranho. Por alguns dias, o grupo havia notado que Sofia estava agindo de forma estranha e entraram em contato com a mãe dela para avisar que ela voltaria para Kampala no dia seguinte. Após chegarem à acomodação, Sofia avisou que iria ao banheiro, localizado em outro prédio. Depois de ir lá, ela sumiu e nunca mais foi vista. Quando ela não voltou, colegas avisaram os guardas do parque que a procuraram à tarde, sem sucesso. No dia seguinte, outra busca contou com cães, helicóptero e barcos, e a garrafa de água dela foi achada perto da margem do rio. A área foi vasculhada, mas sem sucesso. Houve uma reviravolta no caso dela e na manhã seguinte a área foi vasculhada de novo. Desta vez o caso dela teve um tom mais sinistro. Pedaços de tecido foram encontrados amarrados uns aos outros ao longo de uma área de 40 metros. Alguns pedaços estavam presos em galhos e, ao serem reunidos, formaram uma das pernas da calça de Sofia. Pouco depois disso, um dos sapatos dela, que estava surpreendentemente limpo, foi encontrado junto com suas palmilhas, óculos de sol e sua bolsa. A roupa íntima dela foi achada pendurada em uma árvore próxima, provavelmente colocada por desconhecidos. Nada foi encontrado e o destino de Sofia continua sendo um mistério. Uma recompensa de 10.000 libras está sendo oferecida por informações que levem à conclusão do caso de Sofia. Qualquer informação pode ser enviada para tip@peterrdevries.nl. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo vídeo.